Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para a sua mente e para o seu coração. Aqui do meu ladinho está a doutora Flávia Sana, a melhor psiquiatra do universo, do mundo, de todas as galáxias do mundo. Sou eu. E aqui do meu lado está o psicólogo Paulo Siqueira, o mais fantástico de todos os psicólogos do Brasil e do mundo. Obrigado. Vocês viram como foi tão natural, gente? É com essa naturalidade que nós somos, ô? Surtadamente. Flávia, e hoje nós temos um tema que é muito especial, porque acho que é um tema que fala muito sobre o nosso propósito aqui do Surtadamente. Desmistificar a psiquiatria e desmistificar alguns pontos muito importantes aqui dentro da nossa área da saúde mental. Apesar de vocês perceberem que nós estamos precisando de uma fonoaudióloga, porque a gente só está travando aqui, mas a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Pode falar o que significa, Paulo. É o mês de prevenção ao suicídio, mas você quer saber mais sobre isso, que é um tema muito importante? Roda a vinheta! Antes da gente começar, Flávia, a falar sobre esse tema tão importante, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador. Quem é, Paulo? Que é o Vale Sul Shopping no seu Espaço Saúde. Por que a gente fez coraçãozinho agora? Não sei, porque o Vale Sul Shopping se preocupa muito com a saúde mental e com o bem-estar das pessoas. Assim como nós aqui do Surtadamente, lá tem um espaço cheio de clínicas, com profissionais incríveis, aonde você não vai lá só para passear, não. Lá também você vai no shopping para cuidar da tua saúde. Obrigado, Espaço Saúde do Vale Sul Shopping. E a gente não pode esquecer de quem também, Flávia? Da Clínica Etos. Exato, que é a filhinha. Minha e da doutora Neuza Mazeu. E o lugar, nossa, hoje tô difícil. Vai. O lugar cujo qual nós estamos aqui gravando o nosso podcast maravilhoso. Mas vamos direto para o que interessa? Exatamente. Vamos falar do nosso convidado aqui? Quem é o nosso convidado, Paulo? É um médico, psiquiatra, que você vai apresentar, não vai? Eu vou falar o seguinte, olha para a carinha dele. Olha que carinha mais fofa. Parece um menino muito novinho, mas não. Ele é o Ariel. A gente se conhece desde a época que ele fazia residência, especializando em psicogeriatria. E ele, naquela época, veio até trabalhar aqui na Clínica Etos, mas como ele cresceu, ele saiu da residência, precisou ampliar, ele acabou saindo daqui, depois você fala onde você atende, Ariel. E não, assim, não tem mágoas aqui não, né, gente? Só para entender não, que eu estava louca para ele vir tá aqui. Bom, obrigado, faz tempo, né, Ariel, que a gente está combinando isso. E assim, mas ele tem um currículo espetacular, tá? Pode falar. Do qual lerei. Preste atenção, gente, o currículo, ele só tem 29 anos, olha aí. Ó. Ele tem 29 anos só. Médico psiquiatra, mestrado na Unifesp, professor de saúde mental no curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, aqui de São José, né? Aqui de São José. Preceptor da residência médica do Francisca Júlia na unidade de emergência em saúde mental e perito judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é Dr. Ariel. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Ariel. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Flávia, Paulo. É um prazer estar aqui, né? Eu acho que a gente vive na era da informação, mas da desinformação também, né? O trabalho que vocês fazem aqui de informar com competência, qualidade, isso é muito, muito gratificante poder participar. E que responsabilidade jogando nas suas costas, né? Certeza. Porque eu sei que não é só carinha de bebê, não, mas que você tem aí uma baita de uma estrutura. Para vir falar aqui sobre a campanha, né, do suicídio, que é o Setembro Amarelo. Então, né, vamos falar sobre isso. Para você, Ariel, qual que é a importância, assim, né? Porque, assim, as pessoas falam, é só setembro que fala sobre isso, mas é importante realmente frisar em um mês específico? Com certeza, com certeza. Eu acredito que é um mês no qual a gente consegue parar para refletir, né, sobre um tema tão importante e tão estigmatizado, né, como a Flávia pontuou. É algo que a sociedade tende a colocar debaixo do tapete, né? Assim, é algo que é um tabu conversar sobre isso, né? É um tabu falar sobre isso. E é extremamente prevalente, né? Algo que a gente não tem essa dimensão, né? Sempre que eu me recordo dessa informação, me assusto, né? Que no Brasil
12 mil pessoas cometem suicídio por ano. É muita né? gente. Muita gente. É muita gente. Isso dá uma média de uma pessoa a cada 46 minutos. Uau. É assustador, né? É muito assustador. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, né? É a segunda causa, né, de morte em adultos jovens, Isso, não é? entre 15 e 29, é muita gente, é muito impactante. É muito né? impactante. E não só isso são as tentativas consumadas, né? Esse número, mas e as tentativas que a pessoa fica em cadeira de roda, fica com alguma sequela, perde a fala, sei lá, né? Exato. E por ter um número tão alto aqui no Brasil, é muito perceptível, né? Principalmente quando a gente percebe não só na clínica, mas os casos que a gente acaba escutando, o quanto é difícil, né? Existe uma barreira muito grande, né, entre a pessoa ela pedir ajuda ou a família perceber que precisa. Você percebe essa barreira? Muito, muito. E é uma barreira não só do paciente, da família, até dos profissionais de saúde, né, no sentido de como abordar esse tema, de como... eu lá com os alunos, a gente está discutindo o caso, eu pergunto, vocês perguntaram para o paciente se ele já pensou em fazer algo contra si? Mas tem que perguntar, né? Tem que perguntar, não tem que ter esse medo, né? A Flávia com os alunos aí deve ter essa experiência também. Sim, né? sim. E assim, muitas vezes o próprio paciente ele acha que é algo que não deve se falar, né? Às vezes até para o próprio psiquiatra. Sim. Ele chega às vezes já com esse pensamento bem formado, tal, mas ele mesmo tem esse preconceito, né? Ou de falar mesmo que ele está quase, né, em vias, né? E às vezes o próprio paciente ele quer falar, mas ele fica envergonhado de falar, então o próprio médico ou psicólogo ele pode ser essa ponte Com certeza. dele ter coragem, né, para responder. Com certeza. A gente vive em um país de maioria religiosa, né? E a gente sabe o quanto pecado é a pessoa cometer algo contra si, né? E às vezes a pessoa fala, gente, eu não vou falar isso porque eu tô tem uma questão de moralidade envolvida que acaba sendo uma barreira mesmo. Né? Sim. Mas assim, é uma boa observação, né, que eu acabei tendo nessas mudanças agora de gerações é essa. Eu acho que a minha geração, a geração anterior, tinha um excesso de religiosidade que seria algo até incabível, né? Você não poderia. Mas eu percebo que a geração atual, né, assim, a geração mais nova, que a gente chama de geração Z, a geração Y, a possibilidade de um suicídio é muito mais cabível. E isso é bem preocupante, né? Porque antes a religião era um motivo de proteção, né? E agora parece que pode vir até a ser uma opção da pessoa, a gente chegou né? a falar num episódio, né, sobre essa questão religiosa, o quanto que ela segura também muitas vezes, né, a pessoa para não... Com certeza, é um fator protetor, né? Assim, vários estudos mostram que pessoas com uma religião independente da crença, independente da religião, cometem menos suicídio. Elas justamente por essa questão, né? Acho que a pessoa tem uma crença no pós, né? Beleza, eu acabo com essa vida agora, mas e depois? Então isso acaba protegendo. Né? Sim. Mas um dado, você, né, que trabalha assim com idoso, qual faixa etária, né, que acaba tentando ou cometendo mais suicídio? Eu acho que tem dois picos de incidência, né, Flávio? O primeiro deles é como você já citou, né, o adulto jovem, que é uma causa importantíssima de morte, e também os idosos, né? Cada vez mais tem se aumentado o índice de suicídios entre os idosos. Né? E às vezes a gente não espera, né? Não. Eu lembro que teve uma vez que por algum motivo, eu estava respondendo um questionário, não sei se é a ideia de todo mundo, já é a sua ideia também, né? Estava fazendo uma prova, não lembro do quê, e que tinha uma pergunta que perguntava assim, quem suicida mais, comete mesmo o suicídio? A mulher jovem ou a mulher idosa, né? E eu fui direto para a mulher jovem, né? Porque na minha cabeça, quando aparece lá no pronto atendimento, né, as pessoas, a tentativa são as mulheres jovens. Sim. Mas na verdade eu errei, né? Eram as mulheres. Então assim, a gente não espera muito que as mulheres mais idosas vão ter coragem de fazer isso. Fora assim, né,
que eu falo assim, um suicídio mais passivo, né? Sim. Quando para de tomar as medicações, quando começa a beber, né? É que acho que na psicanálise, não sei se é na psicanálise que fala que são suicídios inconscientes, né? Também é exatamente isso. Dirigir em alta velocidade sem cinto de segurança. E isso várias hipóteses, né? Geralmente o idoso carrega consigo muitas vezes um fardo, né, de estar sendo aquela pessoa que sempre foi ativa a vida inteira, produzia, e agora, agora eu dependo do meu filho aqui para me levar no médico, dependo do meu filho para pegar o meu remédio. Isso impacta, né? Às vezes lidar com a finitude também, Exato. né? E às vezes assim, eu penso também que as pessoas mais velhas, elas já trazem uma progressão da doença, né? Que a longo prazo. Então, às vezes, é uma depressão já extremamente resistente, já não responde a mais nada. E você acha que tem a ver também com a questão, por exemplo, é uma geração que não teve tanto acesso a informações de saúde mental. Com certeza. Então, assim, quando sente uma questão depressiva, uma ansiedade, ou qualquer quadro que seja, ela tem uma dificuldade de falar, de expressar, ou até do que vão pensar. Sim. Eu lido bastante com o público idoso, assim, não passa um dia de consultório sem que eu atenda um paciente com o filho falando, doutor, não fala que você é psiquiatra, não. Então, eu me apresento como médico depois que ele ganha a confiança que ele vai em algum momento ele vai saber que eu sou psiquiatra, não tem jeito, né? Mas isso entra no que você falou, né? Desse estigma, né? É um fator talvez seja uma das importante. maiores barreiras mesmo, né? Sim. Essa questão do estigma do psiquiatra. Estigma, o medo, né? Sim, e até quando os pacientes são mais novos, né, e às vezes precisam, e os pais dão orientação, eles falam porque você vai no psiquiatra, né? O psiquiatra é médico de louco, você não tem necessidade. E eu acho que também tem a questão também do julgamento, né? Então, assim, quando a pessoa está passando por algum quadro psiquiátrico, às vezes ela tem medo do julgamento do outro, né? Porque escuta muito, isso é frescura, é só levantar, é só pegar um cabo, é só pegar uma enxada, é só levantar da cama, isso é falta de Deus, vai orar. Acho que escuta-se muito isso, né? Muito isso impacta, né? Acho que quando a gente traz essa ideia, né, da prevenção do suicídio, todos esses conceitos aí a gente lida, né? Porque tudo que dificulta o tratamento, tudo que dificulta a manutenção do tratamento, aumenta o risco desse paciente fazer alguma coisa, né? Sim. Né? E existem quadros psiquiátricos que eles são, assim, que a gente pode dizer numa linguagem mais... Tem um risco maior. Que tem um risco maior, que, assim, tem uma facilidade para... Sim. Pensando nisso, né, assim, o principal fator de risco... os dois principais fatores de risco para o suicídio, primeiro é já ter tentado antes, né, quem tentou uma vez tem maior risco, mas também ter transtorno mental, independente de qual, isso já aumenta o risco. Sim. Né? Agora, fazendo um recorte dentro dos transtornos mentais, quando a gente fala assim, a prevalência, incidência é maior entre os transtornos de humor, né? Cerca de 35% dos pacientes que cometem suicídio têm transtorno de humor. Aí, quando a gente fala transtorno de humor, depressão e transtorno bipolar. Né? O segundo é os transtornos de uso e abuso de substância. Né? Também é bem comum um paciente que tem esse tipo de transtorno cometer suicídio. E os transtornos de personalidade. Né? Aí, uma camada a mais de complexidade é quando eles se coexistem, né? Assim, a gente diz o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, é o mais... Principalmente, igual ele falou, quando tem comorbidade. Então, a pessoa que é borderline com um quadro de depressão associado, entendeu? Nesses períodos, assim, acaba sendo mais fácil cometer, né, o ato. E existe, assim, por exemplo, uma questão de... pessoas que estão em tratamento, elas ainda terem uma forte tendência, existe isso, não, um mau acompanhamento, isso interfere também? Eu e o Ariel conversando, né, como que ia ser, o que a gente ia falar, como a gente ia falar. Uma das coisas que a gente pensou era em falar bem, não só falar, né, das justificativas para o suicídio, mas falar dos pacientes, né, que vêm com a ideação suicida e, na verdade,
que são vários, né? A gente tem muitos pacientes com ideação suicida, mas assim, que 99%, 99,9%, né, acaba realmente melhorando. O tratamento psiquiatra realmente salva, né? Com certeza. Comentando aqui, eu, infelizmente, nesses 20 anos de psiquiatria, no ano de 2021, né, que era na fase da pandemia, eu tive 2 pacientes, né, que acabaram cometendo esse ato. Um tinha esquizofrenia, né, e era um adulto de meia idade, e o outro era um idoso, né, que era transtorno bipolar. Então, mas assim, se você for pensar no montante de pacientes que eu já atendi nesses 20 anos, então a gente pode falar 99,9%, né? Por isso que é importante as pessoas saberem. É eficaz. Exatamente, que salva vidas, né? Vir fazer tratamento. Com certeza. Eu, assim, graças a Deus, nunca tive nenhum paciente. Acho que o maior medo do psiquiatra é esse, né? É o pior. Do psicólogo também. Sim. A gente tem esse receio. A experiência que eu tive foram com um colega. Eu já tive amigo que cometeu suicídio na época do colégio, mas não tratava. Não tratava. Assim, a gente não sabia o que acontecia, mas conversando com a família depois, né, para tentar entender, sempre muito resistente ao tratamento, né? Então isso acho que vai um pouco na direção do que a Flávia disse, assim, no universo dela, no qual atendeu muita gente, 2 é um N muito pequeno. O meu N é de uma pessoa que não se tratava, né? Reforça essa importância do tratamento. E fazendo uma ponte aqui, Paulo, esses meus 2 pacientes, até para a gente puxar isso da questão da neurobiologia do suicídio, né? Esses pacientes que ocorreu, né, o suicídio, um deles tinha 2 irmãos que se suicidaram e um que tinha tentado. E o outro tinha uma irmã que tinha suicidado. Então, assim, essa questão assim porque falam também que o suicídio pode virar pode até se tornar um transtorno do suicídio, um transtorno categorizado também, né? De tantas evidências neurobiológicas também, né? Que assim, genes já que foram isolados, né? Tem 6 genes que já foram isolados. Hipoatividade na região pré-frontal, que mostra, né, uma maior incidência de violência, impulsividade, alteração, né, metabólitos da serotonina no líquor de pessoas que suicidaram de forma violenta, muito mais baixo do que o normal. A questão de... outro dia eu estava vendo que gêmeos monozigóticos, aqueles idênticos, se um suicida, o risco de tentativa... Normalmente, a tentativa de suicídio do outro é de 38%. Enquanto existe os dizigóticos, é 0%. Olha. Então, assim, tem muitas evidências também que mostram de uma questão mais neurobiológica, genética envolvida nisso, né? A questão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, né, que tem a ver com a questão do estresse também. Então, assim, tem várias evidências que algum dia, talvez, isso até vire como uma doença, podendo ser até isolada, à parte. Porque a função, assim, a gente vê o quanto isso é o extremo, né, acho que da dor do ser humano ali, porque... nosso cérebro, ele se adaptou à sobrevivência. Com certeza. E dos mecanismos do cérebro é sobreviver, né? Procurar uma forma de sair, de correr do perigo. E você vê que nesse caso vai totalmente contra a própria natureza, né? E nesse sentido, por isso que a gente encontra, né, na psicopatologia do paciente que comete suicídio, essa ambivalência. Sim. Né? Assim... Até o final, até pacientes que já tentaram e sobreviveram, isso é mais comum no consultório, né? Pegar já tentativa que não foi bem sucedida. O paciente fala, não, doutor, eu fui, mas até o final com uma dúvida, né? Porque mesmo diante desse sofrimento, mesmo diante da certeza de cometer, tanto que comete, ainda tem dúvida, né? Entre essa ambivalência, né? Eu já escutei alguns pacientes falando assim, eu sou tão fraco que nem isso eu consegui fazer. Olha para você ver o quanto isso é forte. Eu tenho um paciente que teve uma época que eu pedi para alguns pacientes fazer um depoimento, né, anônimo, tal, que eu coloquei no Instagram. E é lindo, porque ele escreve muito bem, né, esse paciente. E o caso dele foi o contrário, né? Ele falou assim que ele tinha um quadro depressivo, que assim na época ele tratava como depressão, mas era depressão bipolar, né? Por isso que ele não estava melhorando.
E aí, numa tarde, e ele começa, né, falando, numa tarde chuvosa, eu estava em São Paulo, no metrô, após, né, uma reunião de doutorado. Aí ele vai escrevendo, né? E aí ele foi colocando que começou a vir as ideias, assim, né, para que viver, tal. E aquilo foi crescendo, crescendo, e ele falou assim, que é uma sensação muito sedutora, né? Que, assim, você, daqui a pouco... Que a gente fala, né, da inflexibilidade mental que o depressivo vai ficando. Sim. Ele vai ficando seduzido e daqui a pouco, quando ele vê, ele não vê outra alternativa, né? E aí ele fala, né, que aí quando ele se vê, ele está abraçado numa pilastre do metrô, todo suado, todo transpirando, pensando, gente, o que eu quase fiz, né? Então, quando eu percebo que vem paciente que está com mediação e que está começando aquilo passar, assim, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que avisar é que a depressão, ela tem essa distorção negativa e aquilo vai crescendo. Aí é a hora que mora o perigo, né? E que ela tem que estar atenta, que faz parte dos sintomas de depressão, que aquilo vai crescer e que ela precisa de ajuda, que ela precisa conversar com alguém. Ou é o psicólogo, ou é a mãe, ou é o pai, ou é o amigo, ou procurar o psiquiatra. Mas esses pensamentos, eles são muito... Ou ligar para o CVV, né? 188. Ou ligar para o 188. CVV. É isso, né? Acho que esse tipo de pensamento é uma construção, né? A pessoa, ninguém acorda bem, dorme bem e acorda, hoje eu vou acabar com a minha vida. Não é assim, né? É uma crescente, a pessoa vai putz, tá ruim, não tá legal, minha vida não vale a pena, pô, podia acabar, Deus podia me levar, até chegar no ponto de, não, agora eu vou fazer alguma coisa contra mim. É uma escadinha, né? O nosso papel é tentar motivar o paciente a procurar ajuda antes de estar lá em cima, né? De pegar aqui no começo do degrau. E às vezes, né, a gente não consegue mudar, né? Você, por exemplo, como psicólogo, quando está nessa obsessão, sei lá, nessa rigidez mental, é difícil você mudar a ideia do paciente, não está mais nisso, né? Exato. Às vezes precisa de uma medida mais rígida mesmo. Por isso que às vezes a gente pede para ir para o pronto atendimento, ou a gente acaba internando o paciente. E por isso que é importante... Ou vai para medicações mais, né, incisivas. E por isso que é muito importante a integração da família, né? A família, ela é uma peça-chave. Fundamental. Às vezes, quando tem pacientes que eu já tive, né? Graças a Deus também eu nunca tive nenhum paciente que chegou ao extremo, mas já tive alguns pacientes que tentaram e chegaram assim ali, quase ali. E a orientação que eu sempre falo é, não pode ficar sozinho. Nesse momento, né, precisa ter uma vigilância, um acompanhamento 24 horas. Não pode porque perder a pessoa de vista. Exato. Alguém cuidar dos remédios, né? Não deixar os remédios com o paciente. Exato. Né? Pedir para sua mãe te administrar os remédios. Acho que tem que ter esse apoio da família, é essencial, né? É essencial. Lá no hospital, quando chega lá com os residentes, quando chega paciente com ideação suicida, a primeira coisa que eu pergunto é como é que é a família. Porque com essa resposta vai mudar totalmente a nossa abordagem. Exato. Né? Mas tem, assim, tem alguma coisa, alguma característica, alguma ação, comportamento que a família começa a perceber que pode chamar atenção? Porque tem aquele senso comum que fala assim, quem quer se matar de verdade não fala que vai se matar, simplesmente vai lá e faz. Né? Porque se fala é porque está querendo chamar atenção. Né? Então, às vezes... É um mito, É um né? mito, sim, é um mito. Então, às vezes as pessoas acabam tendo essa preocupação, ou quando o parente chega e fala, está querendo só chamar atenção, sempre foi assim. Tem algumas coisas que são preocupantes e visíveis? Eu acredito que o mais preocupante é a ausência de tratamento. Né? Eu acho que é um paciente deprimido que não trata, isso é preocupante, né? Então a família tem que monitorizar esse paciente. Foi na consulta com o teu psiquiatra, está fazendo a terapia, a família, não foi, não peguei remédio, isso vão sendo pontos, né, que vai chamando a atenção. E a gente como psiquiatra, né, acho que um dos sintomas assim muito que chama muita atenção é a desesperança, né? Sim. Quando uma pessoa perde as esperanças, aí sim, assim, aí as luzinhas vermelhas, assim, elas realmente... Desesperança e projeto futuro, né? Falta de projeto futuro. A pessoa que está
pensando em cometer algo, o que você vai fazer ano E que até vem? do próprio tratamento, né? Sim, sim. Tem um curso muito legal que eu estava comentando com você, se eu não me engano é no Unisus, na Unisus, que são cursos do próprio Sistema Único de Saúde. Não sei se é em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu cheguei a fazer esse curso há um tempo atrás, assim, para conhecer. Eu achei um curso muito interessante. É disponível para qualquer pessoa, tanto para profissionais de saúde quanto para leigos, que ela fala muito sobre essa questão de como identificar, como prever, o que fazer, né, em caso de pessoas, onde você realmente, assim, ele mostra, assim, em detalhes como pode ajudar, né? Então dá uma procurada em casa, pesquisa aí curso sobre prevenção do suicídio da Unisus, e é gratuito. Legal. Acho que nosso papel é informá-los, né? Os pacientes, às vezes na consulta, né, chamar a família, conversar, dar essas orientações. Acho que a família tem que participar, né? O paciente com esse risco, a família tem que estar ali, tem que estar detectando esses sinais, né, para conseguir agir. E para a família é muito duro isso, né? Sim. Porque assim, a família está extremamente triste, né, de pensar que um ente querido da família pensa, né, em não viver mais, né? E além de tudo, além da tristeza, gera toda aquela ansiedade na família, toda aquela preocupação, né? Porque a gente fala 24 horas, a não ser se vocês perderem essa possibilidade de estar lá sob vigilância, tem que ir para uma internação, né? Com certeza. Algo que tem que assegurar realmente, né, os cuidados com o paciente. E é interessante isso que você falou, veio agora, né? Acho que não estava nem nas nossas conversas, mas as sequelas para a família, né, após um suicídio é seríssima, né? Devastadoras, né? Devastadoras. Tá vendo uma pesquisa que pelo menos 5 pessoas serão extremamente afetadas, né? Sim. E nesse sentido, tem estudo que mostra que cônjuge de quem comete suicídio tem 50% a mais risco de cometer suicídio também. Apesar de não ser um familiar direto, não tem esse fator genético, como a Flávia bem citou, essa vivência afeta a saúde mental. Talvez por um estresse pós-traumático. Né? Sim, né? sim. Eu já atendi uma pessoa que o companheiro chegou a cometer suicídio e é uma culpa assim, tão rígida, tão forte, o que eu não percebi, por que eu não fiz, por que eu não, sabe, às vezes é porque eu não respondi aquela mensagem, e a pessoa fica ruminando, tentando achar uma justificativa. É devastador, né? É um impacto, como toda a saúde mental, né? Todo transtorno mental não impacta só o doente, geralmente impacta quem está ao redor. Agora, o extremo, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando do extremo dos transtornos mentais, impacta de uma maneira... Não tem nem como mensurar. Né? E, doutor, assim, o pensamento, vamos usar esse termo, né? O pensamento do suicídio, ele surge do nada? Ele é uma ideia elaborada? A pessoa acorda né? Um pensamento que começa por um pensamento intrusivo? Geralmente vem numa crescente, né? Pegando a seara do que a Flávia falou, né? Vem da desesperança, né? E vai... Por estar relacionado, talvez, à depressão, né? Eu acho que a sucessiva... você começa assim a sentir incapaz de trabalhar, incapaz de estudar, não tem mais vontade de fazer sexo, não tem vontade de encontrar as pessoas, não tem vontade. Daqui a pouco, assim, no presente. E assim, aí de repente no futuro eu nunca mais vou conseguir, né? Não vai ser possível. Então, assim, começa a falar assim, a vida começa a se tornar um tormento, né? Estar vivo, né? Mas, né, aquilo que a gente estava falando. A pessoa ela tem que entender que é uma doença, que ela está depressiva, que ela pode tratar e que isso pode melhorar 100%, né? A gente tem uma recuperação total em relação a isso. Com certeza. Então, assim, a gente tem bastante paciente que chega com ideação suicida? Tem. Porém, assim, dificilmente alguém ficou com aquilo e, né, na verdade, quase ninguém. Né? Todo dia chega, né? Todo dia chega e todo mundo se resolve em relação a isso, né? Porque estava doente, tratou e melhorou, né? Uma vez, há um tempo atrás, atendi uma paciente, foi até um atendimento social, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Até as pessoas acham assim que é simples, mas o quanto o atendimento social ele também envolve, né? Muitas questões. Essa paciente ela veio com um quadro
fortíssimo de suicídio. E beleza, o que eu pensei ali comigo? Não posso pedir para um psiquiatra atendê-la de forma particular, porque daí tem a questão da medicação. Né? Então não adianta eu mandar, Flávia, atende, por favor, porque e depois, né, a medicação. O que foi a primeira coisa que eu orientei ela? A procurar um CAPS, a procurar, né, uma emergência de saúde. Beleza, ela foi, ela procurou, e ela chegou para mim e falou assim: Paulo, fui e consegui o agendamento para daqui 4 meses. Aí eu falei, e assim, lógico, daí tentei mexer os pauzinhos e tudo mais, daí a gente conseguiu um atendimento e tudo mais, e conseguiu, né? Mas assim, quando a gente fala de Brasil, que são vários Brasis, né? Não, infelizmente, não por culpa dos psiquiatras, nem dos psicólogos, né? Mas sim por uma questão social e econômica, a maioria das pessoas, elas não têm condições, às vezes, de pagar por uma terapia e nem por um psiquiatra. E quando a gente fala de políticas públicas... Para finalizar, tá, Ariel? Está muito bom aqui a conversa, mas assim, eu sei assim que para tratar, né, as questões de ideação suicida, tratar o transtorno que a pessoa está, a depressão. Mas assim, existe algum tratamento específico para sim. o suicídio? Eu acho que você muito bem falou, né? Além do tratamento da condição de base, pensando em medicação, né, específica, hoje temos disponível a esquetamina, né, que a gente estava até comentando aqui antes, que é uma medicação intranasal que é muito bem bula, né, a indicação dela para crises suicidas agudas. Então é uma medicação nova, né, não tem tanto tempo, mas que tem esse potencial de salvar muitas vidas. De ter uma melhora, né, mais rápida, né? Bem mais rápida. E eu estava até comentando com vocês, né, que um dos meus pacientes, né, que é um senhor que acabou cometendo suicídio em 2021, e eu atendi, eu encaminhei um paciente esses dias para fazer, né, a esquetamina. E esse outro paciente era o mesmo perfil, aquela depressão que parece que não responde mais a nada, Sim. nada. E assim com uma ideação suicida forte. Eu encaminhei para fazer esquetamina. Em um mês, né, com as 8 primeiras aplicações, ele melhorou em 80%. 80%. Uau. E aí me deu aquela dorzinha no coração, né, de pensar que, olha, se em 2021 já tivesse essa oportunidade de estar passando para ele, teria sido diferente. Mas que bom que hoje tem, né? Que bom que é isso que eu ia falar. Acho que tem que olhar mais com a ótica positiva de que hoje a gente consegue oferecer isso para os pacientes quando indicado. E uma medicação que não é de imediato, mas assim a gente sabe que tem estudos, né, que mostram uma certa eficácia, uma eficácia a longo prazo, uma profilaxia, né, para o suicídio é o lítio, né? Sim. Também. Sim. Então, mas o tempo acabou. Exato. Né? O papo tá super muito... Gente, assim, acho que o que a gente conversou é uma gotinha, né, diante de uma imensidão desse assunto. Eu acho que, assim, buscar ajuda, né, não ter medo, não ter vergonha, buscar ajuda médica, psicológica. A família percebeu, buscar a orientação do psicólogo, né, quando acontece, quando é encaminhado. Não é o psicólogo revelar ali, né, a sessão, mas buscar uma orientação, como trabalhar, o que ficar atento, com o psiquiatra também, né, e a gente cada vez mais quebrar esse tabu. Com certeza. Né, de entender que não é falando sobre o tema, nós não estamos incentivando. Não, pelo contrário. Falando sobre o tema, a gente dá coragem para pessoas que estão passando por isso entender que é uma condição de saúde mental, que é uma condição tratável e que, apesar da desesperança, tem saída, tem como viver e viver bem. Acho que esse é o principal. É isso. É isso. Doutor, tem algum Instagram, alguma rede social? Tenho, eu confesso que está um pouco parada, pretendo ativar. Está meio low profile. Mas tem Ariel C. Carvalho, né? Tem um site também que tem um endereço, contato lá, que é www.dr de abreviação de doutor, né? arielcarvalho.com.br. Lá tem o endereço, tem o contato para... Se alguém quiser agendar... Por lá faz tudo. Por lá tudo, chique. Flávia... @doutora Flávia Sano. @psipaulo-siqueira. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de você apertar o joinha aí, curtir
comentar, tá? Porque a gente precisa do seu comentário, que é muito importante. E, gente, uma coisa muito importante. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa escutar, que precisa ouvir. Tudo que a gente fala aqui não é nada da nossa cabeça, né? Claro. É tudo em estudo científico, é tudo com base, né? E vocês viram que a gente falou de uma forma simples, né? Então, manda para uma pessoa aí que você sabe que está precisando, né, doutora? É verdade. Vocês viram que a Flávia está... É verdade. Gente, ó, doutor, obrigado. Obrigado, eu que Obrigada, agradeço. Ariel. Eu que agradeço Muito de coração, obrigada. muito bom participar. E beijão para vocês, Beijão. gente. Até semana que vem.